Muito bom dia, nação. Logo cedo estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês na manhã desta quarta-feira. E nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre os novos reforços do Flamengo, que está chamando a atenção da mídia esportiva, e também sobre a chegada do Nicolás de la Cruz. Matias Vinha está por detalhes, Léo Ortiz também. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, chega aqui explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão em peso no nosso canal. Estou um pouquinho rouco aqui, mas estou aqui trazendo para vocês as notícias do Flamengo já na manhã desta quarta-feira, bem cedinho, hein? E também, se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte. Nós estamos com 198 mil inscritos, falta pouquinho para a gente bater os 200 mil inscritos. Eu peço a força de vocês aí para a gente bater logo esses 200 mil inscritos. Se você já é inscrito no canal, eu convido você para compartilhar o vídeo, para chegar no maior número de flamenguistas possível. Pede aí pro seu amigo flamenguista se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo na manhã desta quarta-feira. Flamengo, de la Cruz, a gente estava falando enquanto rolava o VT, o boletim do Pedro Torre, quase 80 milhões de reais num único jogador. E ali? E não é uma diferença, Plirra, só para o Santos que vai jogar a Série B. É uma diferença do São Paulo, é uma diferença para o Palmeiras, é uma diferença para o Corinthians, que a gente estava vendo agora no noticiário da Lili também sobre quem está mirando. E por isso que se fala, mas por que se cobra tanto do Flamengo quando entra em campo? Quem é que trabalha assim no mercado brasileiro hoje, sul-americano, que diga? Esse já é uma certeza, daqui a pouquinho a gente vai falar das possibilidades que, quando trata-se de Flamengo, são possibilidades fortíssimas, tudo para acontecer. A gente vai falar de Léo Ortiz, Vinha e Luiz Henrique. Luiz Henrique me parece meio devaneio, acho que está mais perto até de voltar para o Fluminense do que propriamente de jogar no Flamengo. Mas vamos ouvir o De la Cruz, as primeiras declarações com o manto rubro-negro. Bueno, nada, la verdad que sí, como decís vos, ya lo he enfrentado en algunas oportunidades, me tocó sufrirlo, padecerlo, creo que es un grandísimo club, el cual tiene una gran afición que siempre lo acompaña, y bueno, espero encontrarme con esa gente, con esa nación, como dicen ustedes, y bueno, que nos apoyen porque van a venir cosas muy importantes. Sí, bueno, lo imagino que va a ser algo muy lindo, muy emotivo. Vengo de como decís vos, de enfrentarlo. Creo que en Lima hubo una gran parte de Flamengo, como también una gran parte de River, que estaban los dos, pero se hicieron sentir muy bien las dos tribunas, y bueno, ahora intentaré del otro lado disfrutarlo y esperemos que lo pueda vivir, y obviamente que mi familia también lo va a disfrutar. Pedro Ivo, na seleção do Uruguai, quem joga é o De la Cruz. O Arrascaeta espera sentadinho no banco de reservas, isso na maioria das partidas. Ao que tudo indica, no Flamengo os dois jogarão juntos. Você acha que o De la Cruz tem potencial para ser tão decisivo quanto já foi uma história mais do que bem escrita do seu compatriota Arrascaeta? Para mim são dois jogadores diferentes. São dois jogadores diferentes em que pesem em algum momento ali que eles possam dividir faixa de campo. O De la Cruz, muita gente, é claro, tem os números recentes da seleção uruguaia. O De la Cruz é titular hoje na seleção uruguaia, porque o Arrascaeta, sempre que convocado, foram momentos ou de instabilidade, ou de oscilação, ou de volta de lesão, ou de preservação. O Arrascaeta não viveu seu auge físico nessa temporada. Então isso também pesa na hora da escalação de uma seleção uruguaia. Arrascaeta é mais brilhante, é mais decisivo, precisa de menos para resolver uma situação adversa. A gente viu muitas vezes esse ano um Flamengo que não era forte coletivamente, mas tinha no Arrascaeta ali o cara que podia salvar uma bola ou outra, um ponto ou outro, uma vitória que não estava ali no script, ou que o jogo não estava desenhando uma vitória. Ele é esse cara. O De la Cruz é um cara de mais impacto para o time, é o cara que você vai ver ele correndo o campo inteiro. Ele vai ajudar na sua saída de bola, ele vai ajudar na marcação, ele vai ajudar nessa associação com a Arrascaeta, ele vai ajudar pisando na área quando você não estiver imaginando que ele está chegando por ali. É um cara que ele vai ser muito mais importante para fazer o time rodar,
fazer o time girar. Não necessariamente vai ser o Arrascaeta que vai abrir para o lado, deixar o chute que ninguém está esperando, ou uma jogada espetacular, ou um passe para achar o atacante dentro da área livre que ninguém está imaginando também. É mais genial o Arrascaeta. Talvez seja mais importante do ponto de vista coletivo. Fazer um Flamengo que coletivamente foi fraco em 2023, foi abaixo do que se esperava, rodar, jogar esse De La Cruz inteiro. Parece que chega um pouco mais inteiro. Pensando na forma que o Tite gosta de montar os seus times, só para a gente falar, o Léo Ortiz, enfim, até convocado pelo Tite para a Seleção Brasileira, ele foi em algumas ocasiões, quer dizer, chegaria para disputar a posição com o Léo Pereira, acho que o Fabrício Bruno é titular ali do miolo de zaga do Flamengo. O Vinha é o lateral que o Tite gosta, né? Se a gente lembrar da Seleção Brasileira, os laterais desciam muito pouco, eram muito mais marcadores do que apoiadores. O Vinha cairia como uma luva no time do Flamengo? Sustenta muito bem o que o Tite pensa. Sustenta muito bem o que o time pensa e não acho que o Flamengo vai fazer esforço para essa negociação por acaso. Tem um pedido do Tite, porque quando você... também é uma cacetada, a gente ouviu, né? 10 milhões de euros. Mas é aquilo também. Você vai negociar com o Flamengo, você olha e vê que o Flamengo está pagando 80 milhões à vista no meia. Eu tô aqui na Europa, eu não quero vender. Se você quer comprar, eu vou te dar meu preço. O mercado tem disso. Eu acho que vai sustentar muito bem o que pensa o Tite e é algo muito planejado, porque há quanto tempo a gente sabe que o Felipe Luiz estava muito próximo de se aposentar e o Ayrton Lucas teve um primeiro semestre de outro desenho de time muito bem, um cara de muito apoio, muita chegada, cai depois, então você já está observando o mercado, você vai dar um tiro certo porque você tem condição financeira de fazer isso. Eu tenho um pouco de dúvida sobre esse desenho do miolo de zaga. Eu quero entender ainda como é que ele pode inverter o Léo Ortiz, ele pode sustentar o Léo com o Léo Ortiz, ter os dois Léos ali, né, na faixa. Agora, eu acho que vai ter gente grande sobrando no meio de campo, Plirra. Eu acho que vai ter gente grande sobrando. Não na frente também, né? Na frente, eu acho que a turma já começou a sobrar. O Bruno já sentiu o gostinho do banco. O Gabriel hoje não é titular. Então, mas com o Vinha, o Bruno tem mais chance de jogar, né? Não sei. Porque o Cebolinha, ele tem mais recomposição do que o Bruno. Com o Vinha, de repente, não será necessário alguém que volte tanto. Um recorte, mas se você tiver um meio-campo com Pulgar e De La Cruz, você precisa ter alguém fazendo essa recomposição também. Você não vai ter um cara só de caça. Tem o Gerson ainda, né? Eu acho que o Gerson saca num primeiro momento. Eu vejo saca muito... o quê? Banco? Eu vejo muita possibilidade. Pode ser. O De La Cruz é um cara que vai... O De La Cruz te dá também marcação, não é só cara de bola no pé. E vai te dar um jogo de associação. Então ele é um cara que pode combinar com o Pulgar. Vai flutuar, vai jogar. O Lugano falou pra gente no Resenha da Rodada que o jogador do atual elenco do Flamengo que mais se aproxima em termos de característica com o De La Cruz é justamente o Gerson. Exatamente. E eu acho que tem muito mais dinâmica a oferecer do que o Gerson que a gente viu nos últimos meses. Então, hoje, para mim, num desenho que a gente está projetando, a gente está falando ainda, nem virou o ano, né? Nem virou o ano e o Flamengo vai ser moldado ali para março, abril, porque não tem antes competição. Mas hoje eu penso que pode ter um Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta ali nesse meio. Você acha que Cícero Melo trabalhou no dia 26 de dezembro? Deveria, porque ele é um cara muito identificado com esse final de ano, verão, Rio de Janeiro. Costuma nos entregar... Mas pro Cícero não dá praia todo dia, não tem Renato Gaúcho todo dia. Mas tem dia que ele hoje tá teve Vascão na vida do Cícero do Vasco. Que vem em Casagrande, você de casa, boa tarde. O Flamengo bateu um valor histórico em contratações desde 2019. A chegada de Nicolas De La Cruz aumentou esse valor. Cadê? O valor é astronômico. O Flamengo já gastou em seu elenco desde 2019 mais de R$1 bilhão. Um valor maior que a Mega Sena da virada deste ano, por exemplo, que está estimado em R$570 milhões. Com a contratação do uruguaio De La Cruz, o rubro-negro superou a marca em reforços nas últimas 5 temporadas. Além do uruguaio, o clube investiu em Ayrton Lucas, Gerson, Alan e Luiz Araújo no período do fim de 2022 e 2023. O montante destas compras chega a quase R$300 milhões. Para 2024, esse valor deve aumentar ainda mais. O Flamengo tem negociações bem encaminhadas com Léo Ortiz e Vinha. O valor do zagueiro do Bragantino está em torno de R$35 milhões. Já o lateral da Roma, a primeira sinalização rubro-negra, ainda sem proposta formal, foi de R$32 milhões. Somente com compra de jogadores desde 2019, o valor é um pouco maior que 895 milhões. Somando os 140 milhões de investimentos na base, o Flamengo chega a 1 bilhão e 35 investidos.
Um elenco milionário que, para o torcedor, tem a obrigação de levantar cada vez mais taças. Muito bem, no programa de hoje a gente vai ter alguns drones. Drone do Vasco da Gama, Paulo Henrique, né, em relação ao Vasco. Drone também do Caio Paulista. E eu quero saber depois de vocês... Que novela interessante essa do Caio. Eu não tava comendo pipoca vendo seu drone. Não, essa daí parece um roteiro de cinema. Né? Eu tava comendo pipoca falando, gente, vai, Venê, apura mais. Vambora, Venê. O engraçado é que a gente tá falando de um jogador valorizado e que em nenhum momento se cogita ficar no Fluminense. É curioso isso. Porque o Fluminense poderia ficar com o jogador. Mas não é o Roberto Carlos? É o Caio Paulista, é valorizado. Muito bem, a gente já vai falar o que tá acontecendo com o Caio Paulista. Venê tem drone daqui a pouco. Mas antes, vamos debater em relação a essa questão dos valores. E, aliás, a gente está debatendo isso muito essa semana por aqui, semana passada, né, Flavio? Não só pela falta de assunto, mas também porque é curioso a gente parar para pensar nesse patamar que o Bruno Henrique já colocou essa palavra meio que padronizada para o Flamengo, mas não à toa, porque se a gente olhar as cifras, o Flamengo realmente, ele se comporta nos últimos 5 anos como um dos donos do mercado nacional, né? E promete muito, tá? Se criando uma expectativa muito grande pro Flamengo para essa temporada, né? Manteve o treinador, né? Pelo menos não teve aquela confusão que teve no ano passado. O Dorival Júnior ganhou tudo, aí acabou saindo. O Tite estava iniciando um trabalho promissor, começou até bem, né? Ele arrumou a casa, então foi muito melhor o Tite ter assumido antes do que chegar agora e ter que começar do zero. Ele não começa do zero. O Flamengo tem um elenco forte e chega reforçado aí com o De La Cruz, se confirmar o Vinha e o Ortiz. O Flamengo começa a temporada pensando, chega como favorito para ganhar tudo aqui, até Libertadores, né? Favoritíssimo num Carioca, num Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Dessa vez iniciando bem a pré-temporada, sem aquela confusão do calendário também que atrapalhou no passado. Vai fazer pré-temporada em Orlando, vai pensar depois no Campeonato Carioca, mas tá tudo arrumadinho, tudo ajeitado pro Flamengo conseguir títulos, né, nessa temporada, o que não aconteceu na temporada passada, né? Vai ser uma grande zebra esse ano se o Flamengo não arrumar nada, como aconteceu agora, em 2023. Ô, Vene Casagrande, tem drone novo aí que eu tô vendo você, quando ele tá ligando... Tá demais, aí, não para, o Vene. Aí fica hoje assim, tá. ó, aí fica assim, ó. Hoje tá. Tem alguma coisa acontecendo naquele celular dele. Quando a gente for falar do Caio Paulista, é sobre o Caio Paulista dessa vez, Você ainda tá de Manuel Carlos nessa novela? Tô de Manuel Carlos. Muito bem, Vene Casagrande. Você falou, e aliás foi até um tweet polêmico seu em relação o sinal que o Flamengo faz pro mercado, trazendo o De La Cruz, né? Pois é, assim, eu não entendi muitos torcedores rivais me xingando. Como assim o Flamengo não tem ajuda de patrocinadores? Como assim anos recebendo dinheiro de estatal? Gente, quando eu falo que não tem ajuda de patrocinadores é em relação a essa contratação. Em nenhum momento a gente noticiou aqui que o Flamengo contratou o De La Cruz porque patrocinador tal ajudou, enfim, pagando uma parte da contratação, nada disso. Foi um dinheiro em caixa do Flamengo, é isso que eu quis dizer. Agora, esse assunto é polêmico, eu deixo para vocês rivais ficarem debatendo, torcedores debatendo. Agora, em relação ao De La Cruz, não teve nenhuma ajuda. Simplesmente foi um dinheiro que o Flamengo tirou do bolso e pagou à vista lá. É basicamente você chegar lá na concessionária e comprar um carro zero à vista. Foi isso que o Flamengo fez. E é um carrão, né? Estamos falando de um carro super valorizado no mercado, o De La Cruz. Jogador de seleção uruguaia, jogador que é um dos melhores, na minha opinião, hoje, na ativa, é o melhor jogador do futebol sul-americano. Então, eu acho que é isso. Enfim, o Flamengo, isso mostra a força do Flamengo na parte financeira, mas também mostra que, independentemente dos gastos, não quer dizer que terá sucesso dentro de campo. Para ter sucesso dentro de campo, tem N fatores envolvendo ali o dia a dia, bastidores. Se não tiver um departamento de futebol firme, ali na condução dos bastidores do dia a dia, nada disso adianta. Então acho que o Flamengo aprendeu com 2023, que foi uma bagunça, a verdade é essa. Aprendeu? Eu espero que sim, não é possível. Já tá começando diferente. Tá começando, perfeito, Flamengo, tá começando diferente. Tá começando com uma comissão técnica muito boa, que é do Tite, um treinador que vai ter o melhor elenco que ele já teve no futebol brasileiro. Ele teve sucesso no Corinthians, mas ele não tinha esse elenco. O elenco que ele está tendo à disposição muito é algo assustador. Então, assim, é para o torcedor ficar confiante para 2024, mas repito, para ter sucesso dentro de campo depende de muita coisa também que acontece fora das quatro linhas. Ô, Vene Casagrande, vamos mudar o assunto, falar de Léo Pereira. Você tem drone do Léo Pereira? Na verdade, isso aí repercutiu. A gente trouxe a informação aqui que o Olympiacos tem interesse na contratação do Léo Pereira, e de fato tem.
vem conversando com a diretoria do Flamengo, mas a imprensa grega noticiou que chegou uma proposta de 4 milhões de euros. E no Flamengo me garantiram que, primeiro, essa proposta não chegou, e segundo, que se chegasse eles iam rasgar o papel na mesma hora, porque vendeu o Léo Pereira por 4 milhões de euros, em nenhum momento isso vai acontecer. Inclusive, isso é até uma outra informação em cima dessa conversa. O Flamengo não pretende fazer nenhuma venda assim, de jogador considerado titular ou jogador que foi muito importante em 2023. Nenhuma venda. A ideia é fazer contratação e manter os jogadores que lá estão. Aí muita gente vai me questionar, pô, e na lateral direita? Tem 3, mas esses 3 não se confirmaram. O Flamengo só vai contratar a lateral direito se de fato um desses jogadores forem negociados. Então a ideia do Flamengo é não se desfazer de ninguém e manter essa base aí e fazer contratação. Vamos lembrar aqui, quanto custou o Léo Ortiz? 6 milhões de euros? Isso, cerca de 6 milhões de euros. Não tem a menor lógica, Flavinic, o Flamengo pagar num zagueiro também 6 milhões de euros e vender o seu zagueiro mais consolidado na temporada, que é o Léo Pereira, ao lado do Fabrício Bruno, é claro, por 4 milhões de euros. Não tem a menor lógica. O Flamengo ele não está desesperado, ele não está precisando, aquele desespero de ter que fazer dinheiro, tem que vender, tem que entrar alguma migalha ali para acertar dívida, pagar salário atrasado. O Flamengo não está com problema financeiro. Tem muito também o que o Tite, a opinião dele. Com certeza o Tite está aprovando esses jogadores, né? A gente falava muito aqui que já deu para alguns jogadores do elenco, e quando o Tite chegou ele queria o Bruno Henrique, queria o Everton Ribeiro, está indefinida a situação do Everton, mas o Tite gosta dele. Então pesa muito também a opinião do Tite, o que ele quer. Estava pensando aqui, se confirmarem essas contratações do Flamengo, e a gente imaginar um seguinte time do Flamengo, com o Matheus Cunha, com Varela, podemos escalar um time aqui bem honesto, que pode ser o time B do Flamengo, com o Matheus Cunha, com Varela, com Léo Pereira, Pablo e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique. É um bom time para disputar título, pode ser o time reserva do Flamengo e pode ser usado esse time para disputar o Campeonato Brasileiro e brigar pelo título e deixar um time com o Ortiz, que pode chegar e ser titular, o Vinha, De La Cruz, Pedro, o Cebolinha, deixa esse time aqui para disputar Libertadores e Copa do Brasil. Gerson, um time B fortíssimo para disputar o Campeonato Brasileiro. Acho que a ideia é essa do Flamengo, né? Ter 2 times fortes e ficar uma coisa oficial. Esse time é para o Campeonato Brasileiro e esse disputar as Copas, o principal. Isso não é nenhuma loucura que o Flavinho está falando. Inclusive, em 2022, o Dorival fez isso. Só que o Dorival, o time B dele, não era tão qualificado como esse possível time B que o Flavinho acabou de mencionar. Eu não acho nenhum absurdo fazer isso. Aliás, nenhum foi absurdo. A primeira vez que eu me lembrava de um treinador escolher um time de Copas e um time de pontos corridos e vencer os dois, que foi o Dorival que fez isso em 2022. A informação que eu tenho é o seguinte, o Flamengo não está procurando lateral direito, o que eu acho um absurdo. Até me disseram pessoas do Flamengo que não iam procurar, depois mudaram de ideia, não. Até eu cheguei a falar aqui, eu acho que conversaram com o Tite. Porque mudou. Um dia me falaram, não, é lateral esquerda, que só tem um. Depois, não, realmente precisa trazer alguém para lateral. Mas vai sair jogador, tem 3 da posição e não tem nenhum. Não, deve ter saída também, aí tem que ter saída também. E depois disso, o que aconteceu? Mais nada. Então, o que está muito claro é que eles não estão procurando. Se não surgir uma bola quicando na frente deles, uma oportunidade de ouro, eles possivelmente não vão contratar ninguém para lateral direito. É isso que vai acontecer. E para a esquerda vão ter 2 jogadores convocáveis, um do Brasil e um do Uruguai. Essa é a tendência. Eu não entendo esse planejamento. Sinceramente, patético. E provavelmente o titular na lateral direita vai ser convocável também. Sim. Né? Se contratar, né? O Varela. O Varela, é verdade. Se não contratar, o Varela vai ser o titular da lateral direita. Provavelmente vai ser convocado. Se ele for titular, então é que ele vai ser convocado mesmo. Ele está sendo convocado reserva. Sem jogar, né? Reserva, aquele reserva que nunca entra e o Bielsa chama. Isso. Chama, exatamente. Foi na Copa do Mundo, gente. O primeiro jogo do Uruguai na Copa do Mundo, eu estava no estádio, foi contra a Coreia, que foi o jogo que o Uruguai tinha que ganhar o jogo ali. Ali ele perdeu a classificação, né? Era um confronto direto pela vaga. E o Varela entrou para jogar de ponta direita, para tentar cruzar a bola na área lá. Não conseguiu cruzar nenhuma bola, não aconteceu nada. E o Arrascaeta não entrou naquele jogo. O Varela, ele tem um prestígio com os técnicos da seleção do Uruguai, e assim, curioso. Que ele jogou na Copa e o Bielsa convoca ele mesmo sem jogar. É um negócio estranho. Ou então, ele é melhor do que a gente imagina, a gente quase não vê ele jogando, né? E os técnicos do Flamengo, que passam do Flamengo, não gostam dele. Tem um troço aí esquisito no meio, porque o que será isso? É meio sem lógica. Eu até acho que ele pode ser um jogador útil, eventualmente, mas tem que ter um outro.
Tem que ter um outro. Acho que não deveriam ficar dependendo do Varela. Assim, toda essa volúpia para contratar o Vinha deveria ser destinada ao jogador da direita. E para a esquerda, talvez um cara para compor o elenco. Ou o Ayrton Lucas agora é uma porcaria. Outro dia era da seleção. Era destaque do time, cara. Com o Vitor Pereira, ele era o melhor jogador do time várias vezes. Agora não serve mais. Agora é um perna de pau. Eu não entendo essa lógica. Isso é uma coisa meio megalômana, sabe, do Flamengo. Jogador de 6 milhões de euros, 8 milhões de euros, a gente traz outro e tal. Não é assim não, cara. Ô Mauro, você acha que em questão do lateral direita, primeiro porque existe uma justificativa que é a 3. Existem 3. Mas só que, tipo assim, não é difícil você negociar um. Porque, por exemplo, se você bota o Mateuzinho no mercado, nem que seja por empréstimo, cara, eu acho que vai aparecer... Com certeza algum clube da Série A do Brasileirão, de repente, vai se interessar por Mateuzinho. Até porque existe uma escassez muito grande, né? O Flamengo pode tentar os 3 para, de repente, voltar a repensar isso para o meio do ano? Ou você acha que o Flamengo está satisfeito mesmo com esses 3 laterais direitos, internamente? Tá mutado. Satisfeitos, acho que eles não estão, mas por uma razão que não tem como falar sobre isso. Não tem a menor ideia do porquê que os caras não vão atrás do lateral direito. Isso não tem explicação, entendeu? E ninguém fala por isso, ninguém vai falar. Ô Marcos Braz, por que vocês não buscam o lateral direito? Não sei qual a resposta que ele vai dar. Alguma resposta sem que nada convincente, creio eu. Porque não tem cabimento. O Mateuzinho não tem nível para jogar no Flamengo. Talvez até num outro clube ele consiga se destacar, outro patamar de cobrança, outro estilo de jogo e tal. O Wesley é um garoto. Acho que esse tem que ter um certo cuidado com ele, mas é um menino ainda, cara. Não dá para jogar nele a responsabilidade de ser o titular. Ele já foi feito isso no ano 2023 e ele teve problemas. E o Varela é essa situação meio que uma incógnita. É um jogador que nunca teve sequência. Talvez tendo uma sequência com o Tite, que gosta de laterais que jogam na linha defensiva, que venham trabalhar mais por dentro, tudo. Ele consiga se adaptar bem e até atender às necessidades do técnico. Mas ele está lá no Flamengo desde o ano passado. 2022, até hoje não conseguiu ter uma sequência, com técnicos de diferentes estilos. Então, eu acho que é um pouco arriscado você contar que ele vai realmente estar certo. Se der certo, ótimo, mas deveriam buscar um outro lateral direito, mas estão buscando um outro jogador com nível para ser titular na esquerda. Eu acho até que a justificativa, André, já estaria até dada, né? Pelo que a gente conhece do Flamengo. Lateral direito, a gente tem um lateral de seleção, de Copa do Mundo, um jovem promissor que até o Barcelona se interessou. Eu acho que é bem por aí, né, André? Mas as informações que chegaram pelos veículos, GE, UOL, etc., é em cima disso. É que o Varela é visto como um cara que pode ser um caso parecido com o do Pulgar, que está precisando de uma sequência como titular, e o Wesley é visto como um cara com uma joia, digamos assim, que tem que ser lapidada, entendeu? Uma pedra bruta que tem que ser lapidada, né? Então, a partir disso, você imagina que, de repente, pro ano que vem, estão contando Varela titular e o Wesley reserva, né? Varela ganha a sequência e o Wesley é lapidado, né? Entrando em alguns jogos e tal. Mas eu acho muito pouco, acho que o Flamengo tinha que mapear muito bem esse mercado, mas como é preguiçoso o Flamengo no mercado. É moroso nessas negociações, essas negociações se arrastam assim de maneira injustificável. Por mais que se entenda que sejam negociações assim, tudo bem, é tirar um cara da Roma, o De La Cruz, perfeitamente compreensível, né? O que aconteceu, mas é muito tempo, cara, é muito tempo. O Atlético, tudo bem, ainda não anunciou o Scarpa, mas a impressão que dá é que foi muito mais ágil, né? Na hora de definir a contratação do que o Flamengo faz. O Flamengo perde tempo demais. E vai, e volta, e discute. Léo Ortiz aí como exemplo, né? Léo Ortiz, quanto tempo você tá falando do Ortiz? Sabe? Eu acho que, você... Em 3 ou 4 dias, você chega no teu máximo, o clube que potencial vendedor chega na sua, digamos, pedida mínima, sei lá, no meio termo, e você chega a negociar ao acordo ou não, e acabou. Se não deu de fechar com esse jogador, parte para um plano B. É muito tempo que o Flamengo fica. E o problema é esse. Quando contrata, vai lá que seja, né? Tem tempo, a janela ainda nem abriu e tal. Não estou nem discutindo tanto essa janela. Mas, por exemplo, a passada, o Flamengo tinha necessidades que não foram atendidas porque ficaram focados em um só jogador e arrastando a negociação até o último dia da janela. E aí, não deu para fechar, não tem plano B, não tem nada. Então não vamos contratar ninguém. Isso aí, sinceramente, eu fico sem entender. Mauro César e André, De La Cruz faria uma função parecida com Elias em 2013. Mauro, o que você acha, né? Para passar a perguntar para você, André, porque o De La Cruz é um jogador que joga em mais de uma função, né? É um jogador que você já jogou de volante, já jogou aberto pela direita. Na seleção do Uruguai, muitas vezes joga centralizado, já jogou na esquerda.
tem um jogador que tem várias funções, ele pode fazer muitas funções. Pelo que o Flamengo está montando de elenco até agora, na verdade, contando só com o Dela Cruz, né? Que foi a única contratação. Você acha que ele pode fazer essa função do Elias naquele time de 2013, assim, um pouco mais recuado, o segundo volante que sobe com mais liberdade? Como é que você está vendo o Dela Cruz, né, para o Flamengo aí, pelo menos em 2024, Mauro? Não, acho que ele pode fazer essa e outras funções. Ele trabalha. Eu estava até analisando os mapas dele de calor nessa temporada. No Campeonato Argentino ele jogou mais pelo lado esquerdo. Aí na seleção do Uruguai ele aparecia mais do lado direito. Aí na Copa da Liga ele também jogando mais do lado direito. Você muito claramente, você vê que o Demichelis escalou em diferentes setores, à direita, mais à esquerda, participando mais no campo defensivo, jogando mais perto. Na seleção do Uruguai ele aparece mais perto dos atacantes. Ele é um jogador versátil e ele bate com as duas pernas, né? Ele é ambidestro, né? A perna preferencial direita, mas ele chuta com a esquerda também. Podia ensinar o Gabigol a chutar com as duas pernas, né? Quem sabe? Ele ia melhorar bastante, né? Tá treinando a beça o Gabigol, que legal. Então podia aproveitar e treinar um chutinho com a perna direita, uma cabeçada de vez em quando, ver uns vídeos do Gaúcho, né? Falecido Gaúcho, cabeceador nato. Talvez melhorasse também em alguns aspectos aí. Mas eu acho que ele pode jogar de várias maneiras, o André. Acho que pode até se aprofundar mais aí no tema. André, até porque eu vi um jogo do Uruguai recentemente, que o Uruguai jogou com... Eu esqueci o nome do jogador que jogou aberto por um dos lados. O outro era o Pelistro, o Darwin Nunes, jogou o Bentancur, o Valverde e o Dela Cruz mais centralizado. O Bentancur mais para a esquerda, o Valverde mais para a direita. Uma linha de 3 ali, mas com o Dela Cruz mais no meio. Então dá para fazer várias funções, né? Como é que você imagina ele com o Tite, André? Então, aí é que é a questão, né? Essa informação de que o Flamengo quer outro ponta-direita, meio que, né, Luiz Araújo mais um ponta-direita e provavelmente uma contratação, assim, trazendo um jogador da Europa, né? Por exemplo, se for o Luiz Henrique, né, que tem se falar, pode não ser ele, mas pode ser outro, enfim. A partir do momento que a informação chega de que o Tite viu uma necessidade de um ponta pela direita, ainda que seja um cara como o Gustavo Scarpa, né, que poderia ser, né, o cara que joga, um meia que joga aberto pela direita, você imagina o Dela Cruz jogando ali por dentro, né? Junto com o Pulgar e com o Arrascaeta. É o que eu consigo visualizar dentro desse rascunho, digamos assim, e considerando também o que o Flamengo fez no final da temporada, né? E aí, a pergunta citou o Elias, eu vejo a função do Dela Cruz parecida com o Elias no Corinthians, campeão brasileiro de 2015. Naquele Flamengo, ele era um segundo volante, ok, mas o Carlos Eduardo jogava lá perto do Hernani Brocador, né? E o Luiz Antônio era um ponta ali, meio volante ali, voltando, ajudando na marcação, e o Paulinho já era um ponta mais agressivo pelo lado esquerdo. Nesse Flamengo, não. São dois pontas, o Luiz Araújo, ou outro qualquer, e o Cebolinha, ou o Bruno Henrique, e um trio no meio, como ele tentou fazer nesse final agora, que era o Pulgar um pouquinho mais plantado, o Gerson um pouquinho mais adiantado, de um lado, e o Arrascaeta de outro. Aí, às vezes, o Gerson está na direita e o Arrascaeta na esquerda, às vezes, na maior parte das vezes, o Arrascaeta do lado direito e o Gerson do lado esquerdo. Entrando o Dela Cruz, eu vejo ele mais... Ele pode fazer os dois lados. Talvez ele até peça pro Arrascaeta e pro Dela Cruz alternarem. Se vocês são os dois meias, vocês vão alternar. Joga um pouco pela direita, o outro pela esquerda, não é aberto pela esquerda, né? É como meia ali. Meia direita, meia esquerda, como se falava antigamente, para ficar mais fácil de visualizar à frente de um volante mais plantado. Mas o Dela Cruz pode fazer... O Dela Cruz ele pode fazer todas as funções num sistema de 4-1-4-1 entre o volante mais fixo e o centroavante. Ele joga em qualquer uma das quatro funções. Aberto pela direita, meia esquerda, aberto pela esquerda. Ele faz qualquer uma dessas quatro funções. Aí cabe ao Tite trabalhar e fazer escolhas, né? Ele pode também trabalhar com ele aberto. Nada impede. Agora, se jogar como meia ali, tem algumas vantagens, né? Até já escrevi sobre isso na coluna S1 Live, que é o seguinte, o ponto ele vai lá atrás, né? Muitas vezes, né? O lateral fecha um pouquinho, fica perto do zagueiro, e o ponto é que fecha lá a linha de fundo para a chegada do lateral adversário. E aí, digamos, Luiz Araújo, ele vai até lá atrás. Aí o time toma a bola. Luiz Araújo está lá atrás. Quem é que vai puxar o contra-ataque? Se a bola sair ali pelo próprio setor do lado direito. Durante essa temporada, naquele jogo com o Palmeiras, por exemplo, e em outros jogos, o Arrascaeta tentava fazer essa saída. Mas muitas vezes faltava físico, faltava fôlego, faltava velocidade, faltava vigor físico, força. O Dela Cruz é uma máquina. O Dela Cruz voa, ele tem resistência física.
Ele pode ser esse cara que vai fazer a ligação rápida lá para a bola chegar no Pedro, no próprio Arrascaeta, no Cebolinha ou no Bruno Henrique lá do outro lado, né? Enquanto que o Luiz Araújo está lá atrás, né? Ou ele pode reter essa bola, esperar o Luiz Araújo se reposicionar ou o lateral passar e a jogada sai por aquele lado mesmo, né? E ele tem essa capacidade de fazer essa função muito bem. Então, no momento, considerando todas as informações que a gente tem sobre a montagem do elenco para a temporada, e principalmente essa informação de que o Tite conta com um ponta por ali, coisa com a qual, aliás, eu discordo, né? Eu acho que não tinha necessidade do Flamengo gastar com outro ponta ali. Eu acho que o Matheus Gonçalves poderia ser aproveitado, ainda que como uma terceira opção, e deixando uma segunda opção para esse meia. Você tem o Luiz Araújo, aí qual é a opção? É uma variação no sistema. Você coloca um meia aberto ali, o Gerson, o próprio De La Cruz, e a terceira opção é o jovem Matheus Gonçalves, 18 anos e tal. Rodou lá no Bragantino, ganhou minutos, mas ainda é um menino e tal, fica ali como a terceira opção, e você investe na lateral direita, né? Fica sempre assim. Você vê qualquer outra contratação, tirando o Léo Ortiz, que está vindo e realmente tem necessidade na zaga, e o Vinha, que é para necessidade de ter um outro lateral esquerdo, qualquer outra coisa que apareça, do meio para frente principalmente, você olha assim e pensa, porra, a lateral direita é uma necessidade maior, né? Falando de Flamengo agora, o De La Cruz falou sobre a ansiedade de encontrar a torcida do Flamengo no Maracanã. Em entrevista à Flá TV, tá, que é o canal oficial do clube, ele disse o seguinte: imagino que vai ser algo lindo, emocionante. Já pude enfrentar o Flamengo. Em Lima, sofri, na época River Plate. Uma grande parte da torcida do Flamengo e do River que se fizeram sentir muito bem das arquibancadas. Do outro lado, tentarei desfrutar, eu e minha família também. É um grande clube, o Flamengo, com uma grande torcida que sempre acompanha. Espero encontrar com essa torcida, com essa nação, como vocês chamam, que nos apoiem, porque virão coisas muito importantes. Está aí, De La Cruz falando sobre a chegada ao Flamengo. Mudando de assunto, galera, dando continuidade aqui, Everton Ribeiro, porque segundo o site goal.com, Cruzeiro e Internacional enviaram propostas por Everton Ribeiro, que está dando prioridade ao Flamengo. Financeiramente, a oferta do Colorado é melhor que a da Raposa. Porém, o jogador de 34 anos avisou aos clubes que não vai conversar com ninguém antes de resolver a sua situação no rubro-negro. Fla e Everton Ribeiro terão uma nova rodada de conversas em busca de um desfecho. O salário seria o mesmo que ele recebe hoje, mas o que trava o acordo é o tempo de contrato. O clube carioca oferece 1 ano, enquanto o camisa 7 quer renovar por mais 2 anos. Cruzeiro não é nenhuma novidade, segue indefinida a situação dele com o Flamengo. Estamos aí a poucos dias de acabar o ano e também o contrato dele, e nenhuma novidade. Eu já falei milhões de vezes, não vejo necessidade de renovar com Everton Ribeiro, ainda mais tendo a possibilidade de contratar Luiz Henrique, jogador cria do Fluminense, que está no Real Betis. A gente já vem falando aqui sobre ele, sobre o interesse do Flamengo, só que, galera, o Fluminense também está na parada, e o Fluminense, olha, não quer perder o jogador de jeito nenhum para o Flamengo, porque o Fred, que hoje é dirigente do Fluminense, é um cara que ele se envolve nesse tipo de situação. Lembro também que quando o Fluminense contratou o Lelê, tinham vários outros clubes querendo. O Fred se reuniu com o Lelê, o atacante, foi jantar com ele, e o Fred ligou para o Luiz Henrique apresentando o projeto do Fluminense, falando: ó, Luiz Henrique, a gente te quer aqui. Deve ter falado, não vai pro Flamengo não, aqui você vai jogar mais. Com certeza utilizou desse argumento para tentar convencer o Luiz Henrique. A questão é, tanto o Flamengo quanto o Fluminense fizeram proposta ao Real Betis. Os dois clubes formalizaram a proposta de empréstimo por 1 ano, e o clube espanhol dá preferência por compra. Aí eu vou levantar uma questão aqui. Financeiramente falando, a gente sabe que o Flamengo vive uma situação melhor que a do Fluminense. Isso aí, sem sombra de dúvida. E se o Flamengo faz uma proposta por Real Betis de compra e o Fluminense fica apenas na proposta por empréstimo? E o Real Betis vira para o Fluminense e fala assim: a gente aceitou a proposta do Flamengo, pra gente é melhor a proposta do Flamengo. Ou vocês fazem também uma proposta de compra, ou a gente faz o negócio com o Flamengo. Será que o jogador vai bater na mesa e vai falar assim: não, no Flamengo eu não jogo, igual ele disse em maio em uma participação no podcast? Fica a dúvida, eu confesso que eu não sei. Mas a informação que a gente está trazendo aqui é
tanto o Flamengo quanto o Fluminense formalizaram essa proposta ao Real Betis de empréstimo para tentar ter o atacante Luiz Henrique, de 22 anos, que se destacou com a camisa do Fluminense na sua primeira temporada com o Real Betis, até que foi bem, mas agora se tornou reserva no clube espanhol. Resta saber quem levará a melhor. Será que Fla? Será que Flu? Ou ninguém? O jogador vai acabar ficando no Real Betis. Clássico Fla-Flu nos bastidores do mercado da bola. Para finalizar nosso vídeo, galera, atualização sobre Léo Ortiz. Até onde eu sei, já tem material pronto de anúncio lá no departamento de marketing e comunicação do Flamengo. Estão apenas esperando o ok do departamento de futebol para anunciar esse jogador. Enquanto isso, Félix, o jogador do Santos Laguna, que está negociando com o Corinthians, continua sendo oferecido por um agente brasileiro à diretoria do Flamengo. Aí esse agente fala o seguinte: quem me garante que o Flamengo vai contratar o Léo Ortiz? E se não contratar, eu tenho que tentar o Félix. Tá bom, mas a informação que eu tenho é que o Tite quer o Léo Ortiz de qualquer jeito. É prioridade do Tite para o setor defensivo é ter o Léo Ortiz no elenco do Flamengo a partir de 2024. Sobre Vina, a única atualização que eu tenho é que o jogador já conversou com a Roma dizendo que quer se transferir para o Flamengo, que topa o projeto do Flamengo, mas aí a Roma, obviamente, só vai vender depois que o Flamengo chegar àqueles números que o time italiano tanto deseja. Segundo a imprensa italiana, a Roma quer 10 milhões de euros. O Flamengo inicialmente ofereceu 6. E eles continuam conversando. E o Flamengo utiliza da mesma estratégia que foi com o De La Cruz, que foi com o Léo Ortiz, que está sendo agora com Vina e já foi com vários outros atletas. À vontade. Não tem jeito. Quando o jogador quer, amigo, é 60%, 70% do caminho andado. É isso aí, nação. Tá aí, então, as últimas notícias do Flamengo. Fica ligado no nosso canal durante o dia aqui. Nós vamos trazendo as últimas informações. Assim que chegar mais notícias, vamos trazendo para vocês, tá bom? Forte abraço. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, hein? Se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.